Então, o senhor acha que a sua gestão durante a pandemia não teve problema nenhum, foi tudo bem, a gestão não errou. Estou falando da sua gestão, porque o senhor hoje está concorrendo novamente, então estou falando de gestão. A gestão foi absolutamente dentro daquilo que se esperava. O Rio de Janeiro, em agosto de 2020, era um ponto azul em vários estados que ainda estavam com a pandemia em alta. Nós fizemos as primeiras liberações e redução do isolamento social. Então, se você olhar em 2020 o Rio de Janeiro no azul e o resto dos estados no vermelho, significa que nós fizemos o melhor controle da pandemia. Depois que eu saí, piorou. Por que piorou? Aí, infelizmente, erro de gestão. E como funcionou a parceria com o governo federal na condução? Como o senhor avalia que o governo federal trabalhou? O governo federal demorou para decidir sobre o Auxílio Brasil, deveria ter decidido antes, isso por conta do trâmite do Congresso Nacional, etc., era para ser 200, virou 600, e no meu ponto de vista demorou. Foi feita muita negociação quando o Auxílio Brasil deveria ter saído mais rápido para atender as pessoas que mais precisavam. Em relação aos repasses aos estados também demorou. O valor que tinha sido repassado de todos esses valores foram para cobrir despesas que tinham sido feitas de forma lícita, absolutamente nenhuma despesa foi considerada ilícita, o Tribunal de Contas. Eu lembro que as minhas contas na Assembleia Legislativa foram aprovadas. Muitos deputados que votaram comigo contra mim no impeachment se arrependeram e votaram a favor das minhas contas. Se tivesse seguido aquilo que é razoável se admitir, eu deveria ter retornado ao meu mandato, porque os deputados que votaram contra mim, eles, no plenário, votaram a favor das minhas contas. Quando você aprova as contas de um governante, significa que nenhum dos fatos que foram levados em consideração por questão de gastos da saúde, da educação, foram considerados ilícitos pelos deputados. Se os deputados é que me julgam, eu fui absolvido na aprovação das minhas contas. O que eu percebo é que houve um abrandamento no seu discurso em relação... Por exemplo, eu te fiz perguntas sobre deputados bolsonaristas, sobre o governo Bolsonaro e na condução da pandemia e também sobre a sua declaração em ser presidente da República. Seria por conta de nós estarmos aí às vésperas do pleito eleitoral que houve um abrandamento do seu discurso em relação da intensidade dele, de tudo que envolve a família do presidente, deputados e a própria presidência? Seria estratégico isso? Não tem abrandamento. Eu falei tudo aquilo que eu tinha falado antes. Não tem abrandamento nenhum. Eu falei tudo que eu tinha falado antes. O que aconteceu durante essa perseguição em relação a mim, eu já falei, inclusive, para pessoas próximas ao presidente que envenenaram a nossa relação. O que aconteceu foi um ato espúrio da esquerda para envenenar o meu relacionamento com o presidente e o Rio de Janeiro ser tomado por essa chapa que ninguém conhece direito, né? Hoje você tem aí praticamente todo mundo no mesmo barco, né? Você tem aí todo mundo dizendo que é meio direita, meio esquerda. O Freixo, por exemplo, agora diz que é contra a liberação da droga, que é a favor da polícia militar, né? O Cláudio Cabral, né? Hoje ele está com a turma, toda a turma que estava com o Eduardo Paes, agora está com ele. Então o nervosinho saiu, né, e entrou o Cláudio Cabral. Hoje o filho do Cabral está com ele. Hoje ele faz campanha para o André Siciliano. Né? O Cláudio Cabral faz campanha para André Siciliano. Ou seja, ele que se diz de direita porque a gente não vê essa conduta nele, né? Ele apoia o Cláudio Cabral. Ele colocou as câmeras na roupa do policial. Isso é um ultraje. Não se pode colocar câmera em uniforme de policial da forma como foi colocado no Brasil. O policial não pode ser incriminado pela imagem da câmera, porque isso é produzir prova contra si mesmo. Está no Tratado de San José da Costa Rica. Se você não permite que o traficante produza uma prova contra ele, você vai pedir que o policial produza uma prova contra ele? Isso aí é absolutamente contrário ao bom senso. Então, eu vejo que esse cidadão que está sentado na cadeira, ele é um camaleão. Ele é o governador camaleão. Né? Porque ele, conforme, se está na Umbanda, ele toca tambor. Né? Se ele está no evangélico, ele ajoelha. Se ele está na igreja católica, ele canta. Meu amigo, meu irmão, beija no rosto. Se ele está com André Siciliano, ele é Lula Castro. Se ele está com
Se ele está lá com um jogador de futebol, né, o que quer ser senador de novo, né, se ele está lá com o Romário, ele é direita. Então, quer dizer, é o governador camaleão. É o governador que ninguém sabe exatamente a que veio, né? Eu posso te dizer, ele assumiu o meu lugar e depois disso a roubalheira começou com força. Porque então vamos lá, o senhor falou sobre a questão policial, tem uma pergunta aqui da questão policial que é a seguinte. Em declarações à imprensa sobre a sua comemoração, quando o senhor saiu do helicóptero, a questão da ponte Rio-Niterói, né? Do incidente que culminou no abate do sequestrador William Augusto da Silva. E faria de novo. O senhor, após repercussão negativa da sua comemoração, o senhor afirmou rapidamente que estava comemorando a vida dos passageiros e não a morte do sequestrador. Mas vamos falar a verdade. Seja sincero. Essa declaração foi estratégica por conta do politicamente correto ou o senhor realmente ficou ou não ficou em êxtase, quando o sequestrador foi abatido com um tiro de sniper? A polícia fez o que tinha que ser feito. Se tem um sequestrador de fuzil, sequestrador de pistola, se tem alguém que está com vítimas em risco, o que a polícia tem que fazer? Abater. A polícia fez o certo. Então, eu parabenizei a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é a melhor polícia do mundo. Eu tenho dito isso aos policiais. Viver da forma como nós vivemos hoje, em conflito, né, com a quantidade de fuzis que tem no Rio de Janeiro, e os nossos homens e mulheres da Polícia Militar voltar para casa todo dia e conseguir ter uma vida sã, que a maioria eu sei que sofre muito, nós temos heróis e heroínas. Nós temos pessoas que doam as suas vidas. Não estou falando só na polícia, não. O sistema penitenciário nosso é um absurdo, né? Você tem hoje 50 mil presos quando deveriam ser 25 mil. Eu levei ao presidente Bolsonaro, ao ministro Moro, para criarmos o fiscal do semiaberto, que é uma proposta nova, relativamente boa, que pode retirar do sistema carcerário milhares de pessoas que podem ter uma vida sob supervisão. Então, o que acontece é que as pessoas têm que entender que a polícia militar tem que agir de forma rígida quando necessário. Então, ali naquele momento, né, nós estávamos agradecendo nossos policiais. Agora, o sequestrador, ele fez uma escolha dele. Se ele não tivesse sequestrado o ônibus, se ele não tivesse entrado naquele lugar, ele não teria sido morto. Como o senhor avalia o seu desempenho na segurança pública enquanto governador? A avaliação não é minha, não, é da população. Eu ouço nas ruas. Estava muito melhor com o senhor no governo. Por quê? A polícia militar não estava politizada. Hoje tem deputado que é dono de batalhão. Eu tive no interior do estado e um policial... Mas não foi o senhor mesmo que separou o comando, que era a Secretaria de Segurança Pública? E aí o senhor... Esquece isso. Secretaria de Segurança Pública é um antro de corrupção. Esquece isso. Aí o senhor separou. Olha, e aí veio a Secretaria de Polícia Militar. Perfeitamente. E agora o senhor está falando que está loteado. No meu governo não estava. Não, mas o senhor saiu. Exatamente. Não, o senhor saiu. Então, mas o ato de separar... Foi um ato do senhor. Sim. Isso não colaborou para que houvesse esse tipo hoje de ingerência dos deputados? Secretaria de Segurança Pública é um antro de corrupção, assim como a Secretaria de Saúde, que também vai ser extinta no meu próximo governo. A Secretaria de Segurança Pública, ela não existe previsão constitucional para a existência dela. Não tem uma política pública que exija que tenha uma Secretaria de Segurança. É um antro de corrupção para controlar indevidamente as polícias. A Secretaria de Segurança Pública fazia o loteamento e espionagem dos batalhões e de outros políticos. Então ela foi extinta porque era um gasto de dinheiro público desnecessário. Agora, a Secretaria de Polícia Militar ela foi pensada e elaborada de forma independente. O secretário de Polícia Militar tem que ser escolhido entre os comandantes, que é uma proposta que eu ainda estou trabalhando, é o alto comando da Polícia Militar, para que nós possamos ter uma polícia militar independente para trabalhar na mancha criminal e não ficar atendendo pedido de deputado para fazer segurança em lugar A, B ou C ou D. Né? Então, uma das questões da extinção da secretaria foi acertado porque a gente acabou com aquele antro de espionagem, corrupção e cargos indevidos. Esse problema está resolvido. Agora, outros problemas na Polícia Militar, que não decorriam especificamente da segurança pública, existem. E eu fui um dos que extinguiu
aliás, foi o único que extinguiu a interferência política nos batalhões. Porque o batalhão tem que ter cadeia de comando com o comando geral. Se tem deputado, se tem empresário mandando no batalhão, o batalhão vai fazer aquilo que as pessoas querem que ele faça. Então, a despolitização da polícia militar e da polícia civil é uma política de Estado que não poderia ter sido interrompida. Quando você traz um comandante da reserva, apoiado politicamente por alguém, ele vai fazer política dentro da polícia. Ele vai ser candidato, ele vai usar a polícia militar em benefício próprio, né? Ele vai expor mais a imagem dele do que a própria polícia, que é o que a gente está vendo. Por outro lado, a polícia civil politizada, ela vai investigar quem tem que... O inimigo vai ser investigado e não vai investigar aquilo que realmente deve